Hoje aqui eu, de fato, fiquei um tanto quanto angustiado com a possibilidade de votarmos a reforma administrativa. De fato, uma reforma que a gente acredita que é necessário que seja feita, mas não pode ser de uma maneira atropelada, verticalizada, sem esgotar os debates que precisam ser feitos. Volto aqui a registrar que a minha posição ela é uma posição de aprofundar as discussões, de minimizar a possibilidade de distorções naquela dualidade, ali, naquela diferença, e talvez uma linha muito difícil de identificar, de o que significa cortar custos e o que significa cortar direitos, e a gente não pode achar que, sem fazer o debate necessário, com os setores necessários da sociedade, a gente vai conseguir ter a melhor decisão aqui na casa. E por isso, registro aqui meu lamento mais uma vez. Na semana passada, nas últimas sessões, eu apresentei aqui e fomos derrotados, mas uma derrota apertada por um voto. Foi um empate no plenário e o presidente da casa, com seu poder regimental, ele decidiu pela negativa ao pedido de audiência pública para discutir essa reforma, né, visto que, além do prefeito entregar aos vereadores aqui na antessala o projeto, que é um projeto grande, é um projeto que foi elaborado pelo município por pelo menos 8 ou 9 meses, quase uma gestação, não houve nenhum outro momento em que a Câmara pudesse proporcionar à sociedade maior participação e maior interferência, influência, enfim, no que é, de fato, algo prioritário, algo que não pode ser retirado de maneira inexplicada do conjunto dos setores administrativos do município. E uma audiência pública seria a oportunidade para isso, ou uma presença aqui de alguém representando o governo que tenha trabalhado na elaboração dessa reforma, também seria algo que as pessoas poderiam perguntar, por exemplo, o que vai acontecer com a política de enfrentamento às drogas, né, de prevenção às drogas? O que vai acontecer com a política do direito do idoso? O que vai acontecer com a política para as mulheres, para a infância, para a juventude? O que vai acontecer, por exemplo, com a política de defesa da igualdade racial, das liberdades religiosas? Porque se a gente for fazer aqui uma análise de cada uma dessas, para não dizer várias outras políticas que a reforma não deixa clara para todos nós, a gente vai levar aqui vários tempos de 10 minutos para poder levar em consideração essas coisas. E eu queria destacar aqui a Subsecretaria da Mulher, né, que é um espaço que foi uma conquista histórica dos movimentos de mulheres, não só em Macaé, mas em vários estados e no Brasil, né, vários municípios, vários estados e no Brasil. Foi um processo de conquista, de organização das mulheres, de luta, né, pelo reconhecimento da atuação e da participação efetiva das mulheres na elaboração da política, na garantia de defesa de defesa de direitos e de enfrentamento à violência. O governo federal, por exemplo, ele detém uma secretaria especial com status de ministério e com liberdade de articulação entre todos os outros órgãos federais. Eu entendo também e concordo, e a gente vai aprofundar um pouco esse debate amanhã aqui, que a política da assistência, a política de desenvolvimento social, ela não deve ser setorizada, ela não deve ser tratada de maneira picotada, mas alguns setores são transversais, alguns setores eles se inserem em várias políticas. A mulher é um caso, a juventude é outro caso, o idoso é outro caso. O idoso é outro caso, eu não entendi a sugestão do vereador Chico. Sim, no Conselho da Juventude, eu espero que amanhã a gente vote, porque é uma ferramenta que colabora com isso. Mas fico aqui me perguntando também
se mais um espaço conquistado, que é a Coordenadoria de Defesa da Igualdade Racial, retornando para a cultura, que há 10, 12 anos atrás era na cultura, se não vai se tornar um espaço folclórico, né, ao invés de um espaço de garantia e de elaboração de direitos. Deveria estar, no meu entendimento, e já defendi aqui em alguns momentos, num espaço de defesa dos direitos humanos. E a reforma traz a Secretaria de Desenvolvimento Social, sendo uma secretaria agora de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, e Defesa dos Direitos Humanos. Ali talvez seria um espaço mais adequado para a Secretaria, para a Coordenadoria de Igualdade Racial. Mas queria usar esse tempo que me resta para fazer algumas considerações aqui que eu acho que são muito válidas para o momento em que a gente está aqui discutindo e para amanhã a gente discutir essa reforma e entender que algumas coisas que são fundamentais, que são vitais para a reforma, elas nos deixam numa dúvida e até então tem levantado muitas questões com a sociedade, com setores da sociedade, da própria administração pública e conosco, né, que temos diálogo com vários setores. O primeiro ponto é que a gente vê que uma coisa que nós sempre defendemos, a diminuição dos cargos comissionados, os cargos comissionados distribuídos aleatoriamente, com pessoas que não cumprem com sua carga horária, que não trabalham, enfim, existem esses casos, e esses casos, sim, devem ser cortados, devem ser reduzidos, ajudam na diminuição do custo da folha, mas o que a gente tem visto, o que está proposto, é que os menores, os que ganham menos dos cargos comissionados, estão sendo reduzidos. Os maiores, os secretários, os altos escalões, não. Então a gente precisa rever um pouco essa história, entender isso, porque não está justo, não é justo, né? E normalmente a gente vê as pessoas que recebem menos nesse sentido, são pessoas que comprometem a sua próprio planejamento de vida nesse orçamento dele, familiar. Uma redução prevista de 20 milhões a 30 milhões, a gente tem visto isso na imprensa, eu queria trazer um outro debate. Nós temos como grande foco nessa reforma a redução do custo para poder não cair na história da lei da responsabilidade fiscal e conseguir garantir o pagamento para os servidores, o que não tem nada a ver com a falta do planejamento e a covardia, no meu entendimento, que eles fazem com essa casa e com aqueles que questionam questões pontuais e, às vezes, até estruturais da reforma, de que o reajuste do servidor está dependente da aprovação da reforma. Uma coisa depende da outra. Isso não é verdade. Não é verdade. O planejamento para o reajuste do servidor, no meu entendimento, o governo deveria ter feito no início do governo, proporcional para os 4 anos de governo, e ele faz ano a ano, muitas das vezes retirado da cabeça de poucas pessoas. E sobre a folha de pagamento, um último dado aqui para eu de fato concluir, em 2006, a população macaense era cerca de 170 mil pessoas, e os servidores públicos somavam, naquele momento, 6.700 servidores. Em 2015, a população é 230 mil, aumentou razoavelmente, né, mas não aumentou proporcionalmente ao que aumentou nesses 10 últimos anos a máquina pública do município com os servidores. Entendo que aumentam as demandas dos serviços, isso é, de fato, a consequência, porém, hoje são 17 mil, dito aqui por vários secretários e apresentados. Esse inchaço da máquina ao fim desses 10 anos, durante esses 10 anos, significa uma ausência de planejamento e de organização e uma má intenção, muitas das vezes, de ter uma máquina inchada para ser usada como influência e ferramenta eleitoral. Uma parte. Desses 17 mil, quantos são concursados? 17 hoje. Os 17 mil são concursados? Isso. Feito concurso público, né? Concurso. O senhor tem 1 minuto para concluir. Dizendo que mais um ponto que me
me angustia e me traz a questionar a reforma, que eu esperava, de fato, que chegasse no conjunto das várias propostas de lei que são apresentadas aqui, alguma que mexesse nas regras das incorporações. Alguma que tratasse as incorporações como um direito do servidor, mas que fosse justo, que fosse transparente, que garantisse, de fato, a valorização daquele que trabalha, desempenha suas funções corretamente, sobe de nível. Mas não, nada disso foi tratado. E pior, nós não conseguimos ver, já que a reforma foi apresentada como uma grande saída para a economia e para a superação da crise, as incorporações que são algo denunciado pelos próprios servidores e pela própria sociedade durante muito tempo e que garantem super salários injustos, inclusive nas aposentadorias de alguns que não merecem. Nenhuma auditoria que foi tratada nos trouxe algum resultado que dissesse que ia corrigir aqueles que incorporaram incorretamente, que ia corrigir daqueles que, de fato, tiveram esse direito exacerbado porque não mereciam, porque burlaram a lei. O que todos nós conhecemos histórias, sabemos de casos, e o município deveria tratar disso para também fazer parte de uma reforma administrativa que moralize. Não estou aqui defendendo o fim da incorporação, para encerrar. Estou defendendo que a incorporação deveria fazer parte, a política de incorporação deveria fazer parte do conjunto de propostas para a reforma administrativa, que seja escalonado. Os salários maiores incorporam menos, os salários menores incorporam mais, até para tentar fazer uma justiça na folha salarial, que tem um abismo de um núcleozinho que ganha muito e uma ampla maioria que recebe salários menores. Então eu espero, presidente, que não hajam distorções nessa discussão mais. Amanhã a gente vota aqui a reforma com todas as questões que vão ser debatidas, mas com a urgência aprovada por essa casa por unanimidade. Todos nós aprovamos por unanimidade a urgência e não é culpa de nenhum vereador, muito menos daqueles que querem debater aqui as questões que são estruturais, vitais da reforma, o não reajuste aos servidores e o não anúncio do índice, que já são conversados por aí, todos nós sabemos disso, ninguém é criança, só que o que está sendo feito é uma tentativa de desviar a responsabilidade de quem deveria se organizar desde a elaboração do orçamento do ano passado. Concluir, vereador. Quem deveria se organizar desde a elaboração do orçamento do ano passado, agora está transferindo a responsabilidade porque não conseguiu apresentar uma proposta razoável ao sindicato. Então eu quero aqui me solidarizar para concluir a proposta do sindicato. Eu espero que o governo chegue ao mais próximo possível do que o sindicato está reivindicando.